Olá, é uma alegria ter você participando conosco neste curso sobre igrejas que transformam a nação, cristãos, organizações que têm em si o potencial de transformar a nação. E a gente precisa conversar sobre isso porque nós não devemos perder a esperança desse potencial, dessa possibilidade de que Deus deseja e procura ajustar nossas vidas, as leis, os governos, de acordo com Cristo e de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês neste curso é como os valores cristãos podem influenciar a nação brasileira. Qual é a influência dos valores cristãos na sociedade? Eu pergunto quando eu penso assistindo a TV e percebendo que muitos programas, apesar de tantas programações evangélicas, cristãs, há um elemento de sensacionalismo forte nos reality shows, nas novelas, há uma mentalidade competitiva, derrotista nos programas e revelam cada vez uma cultura mais brutal, mais sensual, mais violenta, enamorada de sequestros, enamorada da violência, enamorada da corrupção, do oportunismo. A própria corrupção e o oportunismo impregnam as estruturas de poder, inclusive as estruturas e denominações e associações cristãs. Se eu penso num país que hoje talvez ele seja muito violento, vulgar, será que é um país menos violento, vulgar, grosseiro, cínico, menos rebelde do que era o país dos nossos pais, dos nossos avós? E essas questões precisam que levem a gente a uma reflexão, exige que a gente pense um pouco em alguns padrões que devem ser mensuráveis. Não é? Como é que podemos avaliar o padrão como cristãos, a nossa vocação, a nossa vida, de tal forma que possamos comparar esses índices de desenvolvimento, né? O objetivo desse curso, então, um curso aberto, participativo, é avaliar um pouquinho alguns desses padrões que podem trazer para nós elementos de transformação à nossa sociedade, à nossa comunidade, à nossa igreja, à nossa vocação pessoal como homens e mulheres de transformação social. E eu quero começar, então, descrevendo com vocês a partir de 4 áreas fundamentais nesse mini curso, que tem a ver com a suficiência econômica, a paz social, a justiça pública e a retidão nacional. Suficiência econômica, paz, justiça e retidão são elementos que demonstram valores do reino de Deus que podem estar presentes e influenciar a sociedade como um todo. A tarefa de transformar a nação é nada menos do que trazer este reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor. Quando você olha, por exemplo, na última década, o índice de percepção da corrupção no mundo inteiro, entre 17 das 20 nações listadas como menos corruptas do mundo, 17 dessas 20 têm uma forte herança protestante. O Brasil atualmente está em 80º lugar. Você percebe que países com culturas de corrupção são menos progressistas, se comparados a países mais justos. O desenvolvimento econômico e nacional, especialmente no mundo moderno, requer a influência de uma ética de alinhamentos aos valores sociais, que sejam consistentes com a ciência, com a tecnologia, com a informática, e também com valores do reino de Deus. E porque isso pode fazer com que a prosperidade, na verdade, ela venha engolir os valores cristãos. Você observa isso no mundo inteiro também. É uma desgraça a expressão, é uma desgraça morrer rico, de Andrew Carnegie, por exemplo, ou do Bertrand Russell, quando ele fala que a preocupação de possuir as coisas é o que mais impede as pessoas de viverem livre, nobremente, mais que qualquer outro fator. E é verdade, essa preocupação inteira em possuir, em comprar, do consumismo, do hiperconsumismo, que gera a ganância, é sem dúvida um dos grandes problemas da humanidade. A pobreza não é desejada, sem dúvida, por um lado, mas a ganância também pode ser considerada idolatria. O apóstolo Paulo, alerta os ricos: não sejam arrogantes, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo provê ricamente para a nossa salvação. Mas o que significa a suficiência econômica? De forma prática, eu quero deixar para vocês o seguinte:
A suficiência econômica, que eu quero trazer como um valor do reino, que as igrejas, os cristãos precisam avaliar hoje para pensar num país melhor, num país transformado, é procurar analisar as múltiplas causas da pobreza. O que tem causado pobreza na nossa sociedade? Vamos avaliar, por exemplo, a corrupção é uma causa de pobreza. A impunidade pode estar causando pobreza. A ganância, ou a preguiça, a injustiça, a violência, o pecado. Há várias causas. As causas são múltiplas. Alguns acrescentariam a estas causas calamidades sociais, calamidades meteorológicas, valores depravados, grupos religiosos rígidos, né, guerras, além de causas naturais. Né? Qual é o papel do cristão diante da sociedade no sentido de paz? Parece que a paz social se tornou uma daquelas buscas mais irreais dos dias de hoje da sociedade contemporânea. Você olha, por exemplo, a violência no Brasil nos últimos anos, passaram de 62 mil pessoas vítimas do homicídio no país, somente homicídio. E esse número está galgando, ano a ano, um recorde. E há vários tipos de violência, você percebe a violência do feminicídio, né? Do estupro. No Brasil, mais de 50 mil estupros por ano. O racismo, a intolerância, o preconceito racial, a violência policial. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, segundo a ONU. A violência contra homossexuais tem aumentado no país. O abuso infantil, mais de 93 mil crianças e adolescentes com os direitos violados no Brasil. A violência no trânsito, a violência no campo, o narcotráfico. O Brasil é o principal corredor de passagem de drogas para a América do Norte, para a Europa Central. Isso sem falar em roubos e assaltos e muitos outros problemas. As causas da violência são múltiplas, nós sabemos como é que a gente vem falar de paz diante da corrupção, a gente pode falar de paz diante desse clientelismo político, da falta de uma política pública, da desigualdade social, do baixo envolvimento na educação, na saúde, no desemprego. Mas a violência não é apenas a única questão quando a gente trata de paz. Paz não trata apenas da violência armada, por exemplo. Paz, quando nós pensamos em paz, nós estamos falando também das doenças sociais, como o dengue. Quando a gente pensa em paz, nós estamos falando da tuberculose, da AIDS, da malária e outras doenças que matam milhões de pessoas no mundo. Quando a gente pensa em paz, nós estamos falando das florestas devastadas. Nós estamos falando das milhares de raças, de animais que estão em extinção, de insetos que estão desaparecendo, de plantas que estão morrendo, do aquecimento global. Quando a gente pensa em paz, nós estamos também olhando para o lixo abandonado, para os detritos industriais, nucleares. A paz não é apenas a ausência de conflitos, um chega de guerras. A paz social tem muitas ramificações na sociedade. E é um tema importante na Bíblia, é um tema importante para a gente lidar na igreja local, é um tema importante para você tratar na sua empresa, na sua organização e você como pessoa também. A palavra bíblica shalom é a palavra que mais descreve essa paz, não apenas como um mero sentimento, mas como uma relação, uma paz que transforma comunidades. A palavra bíblica shalom tem a ver com a paz com Deus, a paz com o próximo, a paz com o meio ambiente. E as narrativas bíblicas são diversas, mostrando padrões similares para o progresso, para uma nação em paz. E uma nação em paz é aquela que busca shalom da cidade. Você vê o profeta Jeremias falando isso no capítulo 29. Busquem a shalom da cidade, busquem a prosperidade, a palavra é traduzida, mas no original é shalom da cidade, para a qual eu deportei vocês. Busquem a prosperidade da sua cidade. Orem por shalom a Deus, porque a shalom da cidade depende da prosperidade de vocês. Na verdade, o texto diz que a shalom de vocês vai depender da shalom, da paz social que haja ao seu redor. A paz social para nós começa na descoberta da paz com Deus. O Messias, o Senhor Jesus, é o príncipe da paz. Você sabe disso? O príncipe da paz é Jesus. Jesus, ele é o ser humano completo. Esse ideal humano de um verdadeiro homem que alcançou a maturidade, uma personalidade integrada, e o governo dele é baseado nessa paz. O governo de Jesus é baseado na não violência.
Isso é fundamental quando a gente pensa no cristianismo. Fomos chamados, homens e mulheres, para buscar a paz com Deus e buscar a paz com o próximo e nos reconciliar uns com os outros. Os cristãos e aqueles que creem no cristianismo sabem que isso significa ser um amante da paz, ser um pacificador, nas palavras de Jesus. O próprio apóstolo Paulo oferece uma base sólida para isso. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E a igreja é essa comunidade de reconciliação. É um ambiente que a gente luta contra o conflito, que a gente busca se reconciliar em vários níveis, né? Assim, a nossa relação com Deus amorosa vai levar a gente a amar uns aos outros, a entender que essa é a prioridade da vida. Pessoas que sejam amantes da reconstrução, amantes da pacificação, gente que luta contra os conflitos, gente que procura amar a Deus como Deus amou a gente. Por essa razão, nós não buscamos uma paz precipitada, a gente sabe que a paz é um elemento complexo, é uma longa caminhada pela paz, mas ela deve começar entre nós, deve começar na igreja local, deve começar na sua organização, essa busca pela paz deve começar na sua empresa. Então a pergunta que eu quero deixar para você é que você olhe então para o papel do cristão nessa questão, para o seu papel nessa questão de paz social, de paz com Deus, de paz com o próximo e paz com o meio ambiente. Por quê? Para que tenhamos um Brasil melhor, um país transformado, gente transformada. Para que um Brasil seja um país melhor, nós precisamos de gente comprometida com a paz social.